Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar em um assunto que cada dia está mais prevalente aí nas pessoas, né? Cada um, obviamente, com os seus motivos, mas o cansaço que se prolonga e chega aí num estágio de fadiga, né? Acontece muito e pode ser proveniente aí de diversas situações, tá? De um excesso de trabalho ou até mesmo de uma doença associada. Então, vamos mostrar, né, todas as possibilidades, né, que podem te levar a essa situação. E aí, como que a suplementação pode te ajudar o quê? A reverter esse caso? Como? Lhe dando mais disposição, tá? E, obviamente, se for num caso de doença, auxiliando no seu tratamento, no tratamento da tua doença, tá bom? E aí, no final, quem tiver alguma dúvida, quem quiser comentar alguma coisa, eu também eu sinto isso, eu tenho esses sintomas, podem comentar. Vamos bater um papo, que é para isso que a live, né, de terça-feira existe, que é para a gente, assim, além de aprender, também bater um papo, né, tirar dúvidas ao final, certo? Então vamos lá. O que que é, né? Vamos falar um pouquinho do que significa o cansaço, tá? E cada um tenta também aí olhar um pouquinho para você e ver se você sente, né? Se você sente isso que eu vou estar comentando aqui ao longo da live, tá? Vamos lá, você já acorda estafado? Nunca tem aquela sensação de que nunca recupera as energias? Sente que está precisando ali de uma bateria nova, tá? O que que acontece? Isso pode ser resultado do quê? De um desequilíbrio no nosso cortisol, tá? Que é o principal hormônio do quê? Da vitalidade, da vigília. Quando você acorda pela manhã, é ele que tem que ser liberado. Não pode mais ser melatonina, tem que ser o cortisol, tá? Para quê? Para poder te deixar desperto, entendeu? Então é importante que ele esteja ali equilibrado e não um desequilíbrio, tá? Então isso geralmente ocorre após um período muito estressante, período relativamente longo, né? Seja aí por um estresse físico, emocional, inflamatório, e vamos colocar isso, tá? E falar um pouquinho sobre isso. Então, o cansaço. O cansaço excessivo, geralmente, ele vai indicar o quê? Uma falta de tempo para descansar, tá? Mas pode, né, como eu mencionei no início, pode ser o sinal de uma doença, como uma anemia, uma alteração de tireoide, ou até mesmo uma depressão. Olha que importante, mais cansada, sem forças, mesmo após ela ter uma noite boa de descanso. Então, ela dormiu muito bem, teve uma noite bacana. Porém, se ela está doente, não adianta, ela vai ter essa mesma sensação de que ainda ela está cansada, tá? Então, na presença, né, e sinais de sintomas, além do sono e do cansaço excessivo, né, como fraqueza muscular, mudança de humor, tontura, vertigem, por exemplo, é importante, né, vocês procurarem aí uma ajuda para poder identificar qual é a causa raiz do problema e ver qual que é o tratamento adequado, tá? Então, excesso de cobranças, né, preocupações, estresse, tudo isso pode fazer o cansaço evoluir para um estágio de esgotamento, tá? Aquele estágio que você já está no seu limite. Então, se você se sentir esgotado, especialmente, né, depois de um dia muito atarefado, seja no trabalho, seja, né, também pessoas que trabalham em casa, né? Então, a origem disso, pessoal, elas podem ser, nem sempre ela pode ser só física, ela pode ser emocional também. E ela pode atingir tanto adulto quanto criança. Então, não são só os adultos que são atingidos, tá? O excesso de estresse, cobranças e falta de tempo para relaxar costuma ser o quê? O estopim, tá? Então, quando a pessoa está lá no limite dela, diminui o rendimento, tá? O prazer na execução do trabalho vai embora e vem aquela sensação de que está tudo muito complicado, desgastante, né? E demanda uma energia maior. Então, é tudo isso que, né, que a pessoa vai sentindo, tá? Então, tem que analisar criteriosamente, tá bom?
Ao chegar nesse ponto, o que que o corpo percorre, né? O corpo, ele percorre o quê? Um longo caminho e costuma o quê? Enviar sinais para avisar para você que algo não está legal, antes que ele entre num colapso. Então, precisa, nós precisamos escutar, ouvir mais aí os sinais que o nosso corpo dá, tá? Então, de acordo com os profissionais, as próprias mudanças comportamentais, como uma perda de interesse em algo que você, né, gosta de fazer, sempre te deu prazer, e hoje você não tem muito prazer em fazer, né? Alguns sintomas de depressão, ansiedade são indicativos, tá? Então, eu preciso estar sempre muito alerta a esses sinais. E, né, então, vamos ver aqui quais são alguns sinais, tá? Dores de cabeça frequentes, dores pelo corpo, tá? Distúrbios do sono, falta de concentração, irritabilidade, tudo isso aí são sinais de alerta. Agora, quais são as doenças? Anemia, por exemplo, a falta de ferro já causa cansaço, sonolência, desânimo. Tem o caso das pessoas que têm diabetes. Por quê? Uma diabetes, quando ela está descompensada, ela causa aí um cansaço frequente. Por quê? Porque nela a glicose do sangue, ela não vai chegar a todas as células. E o que que vai acontecer? Vai faltar energia no corpo para poder realizar as tarefas. Então é simples assim. A apneia do sono também é caracterizada aí por uma parada de respiração durante o sono, que pode acontecer, né, por breves períodos, porém várias vezes durante o sono, durante sua noite de sono. Então, isso o quê? Vai atrapalhar o seu sono, vai te prejudicar. Então, se você dormir mal, você vai ter cansaço, tá? A depressão, né? Sintomas, qual que é um sintoma muito típico da depressão? Cansaço físico, mental, frequente, tá? O indivíduo, ele não tem ânimo para nada, para realizar tarefas, né? As pessoas, às vezes, ficam lá, só trancada no quarto. E tudo isso afeta o teu corpo. Vamos ver aqui, próximo. A fibromialgia também, ela dá uma dor no corpo, principalmente nos músculos, está associada também a um cansaço frequente e persistente. Doenças cardíacas, né? Uma arritmia, uma insuficiência cardíaca também pode causar aí um cansaço, né? Porque o coração ele não tem força suficiente para fazer uma boa contração, para quê? Para enviar sangue para o corpo do indivíduo. Então ele está sempre ali, né? Cansado, tá? Infecções, o corpo tem que usar energia para combater os micro-organismos envolvidos nas infecções. Alterações da tireoide, né? Os hormônios tiroidianos, para quem não sabe, eles são responsáveis por manter o quê? O metabolismo no ritmo normal. Então, quando eles estão afetados, pode haver aí um cansaço, né? Como uma resposta da alteração. Tá? E a fadiga, né? Então, vamos ver qual que é a diferença. A fadiga já é aquela sensação de cansaço generalizado ou a falta de energia que está relacionada ao quê? Exclusivamente à exaustão, tá? Ela pode ser dividida aí, né, em duas situações. Uma fadiga prolongada, tá? Que é o quê? Incapacitante prolongada com uma duração aí de mais ou menos um mês. Uma crônica, tá? Que já tem aquela duração pelo menos por 6 meses. Então, a duração dela é maior, tá? E quando a fadiga é crônica, ela é inexplicada por outras condições médicas ou psicológicas, o que que vai acontecer? Ela pode se dividir aí também em idiopática. O que que é idiopática? Quando não tem origem desconhecida, ou uma síndrome que é muito comum, que é a síndrome da fadiga crônica. E o que que significa essa síndrome da fadiga crônica? É uma doença de longa duração, com uma ampla gama de sintomas, sendo mais comum o cansaço extremo, tá? Ela é também conhecida aí, né? Como encefalomielite miálgica, tá? Tem esse nome também. Ela pode afetar aí, né, tanto adultos quanto crianças, tá? Porém, mulheres, né, é mais comum nas mulheres e se desenvolve aí, né, mais ou menos uns 20 a 40 anos. Então, qual que é os fatores de risco, então?
a idade, tá? Então, olha, lá pelos 40, 50 anos, tá? As pessoas são mais afetadas, tá? Ela se desenvolve nos 20, 40, porém ela afeta ali as pessoas com 40, 50. Sexo, então, é mais comum em mulheres. E o estresse, né? Sofrer estresse com certeza vai aumentar o risco de desenvolver essa fadiga crônica. Agora, olha que interessante que eu trouxe para vocês. Mudanças na microbiota podem ser um sinal de fadiga crônica, dizem os estudos. Então, a microbiota intestinal, que é conhecida como a flora intestinal, pode ser uma causa parcial da síndrome da fadiga crônica, tá? Então, de acordo com um estudo realizado, ela pode estar associada a um desequilíbrio da sua microbiota, tá? Então, os cientistas americanos notaram que níveis de certas bactérias, tá, estavam fortemente associadas a essa síndrome. E esse estudo foi publicado no ano de 2017. Então, olha que interessante, né? Então, hoje a gente sabe que o intestino está interligado com tudo. Não é à toa que ele é chamado o segundo cérebro. Tá? Então, precisa cuidar muito do intestino para que o restante, né, seja aí também favorecido, vamos se dizer dessa forma. Um intestino que não é saudável, infelizmente, né, você está aí com certeza aberto para doenças, tá? Então vamos cuidar, sim, vamos cuidar do nosso intestino, obviamente vamos cuidar do nosso organismo por um todo. Porém, o intestino é de grande importância, visto aí, né, que está até associado com doença da fadiga crônica. Tá? Então, alguns especialistas, né, eles acreditam que essa síndrome, o que ela pode ser causada? Olha só o que pode causar, pessoal, por vírus, por exemplo, Covid-19, estresse, problemas no seu sistema imunológico e também os distúrbios hormonais. Tá? Os estudos descobriram que até 10% das pessoas com vírus em seu organismo podem desenvolver a síndrome da fadiga crônica. Os pacientes que sofreram Covid, por exemplo, podem sofrer essa síndrome mesmo após o início dos primeiros sintomas do coronavírus, tá? Conforme foi observado aí, tá? No ano de 2020. Então, mesmo depois, né, do início, você pode sofrer com esse problema. E a gente sabe que tem muitas pessoas que estão hoje com esse tipo de problema e com muitos outros em decorrência do Covid. Tá? Então, os principais sintomas dessa fadiga crônica, esse cansaço persistente por pelo menos 6 meses, com uma redução bem significativa na capacidade de realizar suas atividades funcionais, certo? Uma dor de cabeça, dificuldade de concentração, dores musculares, mal-estar ou intolerância após algum esforço físico ou mental e um sono não reparador. Tá? Então, pelo menos um dos seguintes sintomas também, uma queixa cognitiva, tá? A memória fica afetada, você tem dificuldade para lembrar datas, fazer cálculos simples, planejar ou executar uma tarefa. A intolerância ortostática, que é o quê? É aquela sensação de tontura, vertigem, quando você vai e levanta, né? Se levanta rapidamente, ou melhora quando a pessoa deita. Então, aquela sensação de vertigem, sabe quando você levanta rapidinho e dá aquela tontura? Tá? Então, isso também pode ser aí um sintoma de fadiga crônica, tá? Então, mais, né, mais algum pouquinho dos sintomas, tá? Em 85% dos casos, tá? Ela é precedida por quê? Por um gatilho que ocorreu horas ou dias anteriores ao quadro, tá? Então, por exemplo, pode vir por uma infecção bacteriana ou parasitária. É muito comum, olha isso, pessoal, 72%. Hoje eu digo para as pessoas, hoje não, né? Eu sempre digo isso para as pessoas, precisa desparasitar, desparasitação não é só em crianças, tá, pessoal? Desparasitação é em todas as pessoas, todas. Um trauma, uma cirurgia ou gravidez, reações alérgicas, estresse, trauma emocional. Então, a fadiga crônica, ela não é uma doença, né, de ordem somente psicológica, certo, pessoal? Existem alterações biológicas ali, principalmente neurológicas, como o quê?
uma neuroinflamação, disfunções do sistema nervoso e também, né, do sistema imune, como alteração das funções das uma células chamadas células killers e o aumento de citocina inflamatórias. Então, tudo isso, né, que eu coloquei aqui, né, são sintomas aí relacionados, né, à fadiga, né? Então, os primeiros ali são o quê? São os gatilhos que podem desencadear aí essa fadiga crônica. E cada dia mais, né, a- a- os médicos descobrem nas pessoas essa fadiga crônica, tá? 6 aspectos, né, de um modo geral, né, que são importantes, né, que devem ser direcionados para essa síndrome, tá? Uma adequação nutrológica alimentar. Muitas vezes consumimos alimentos que não são compatíveis com o nosso sistema imune. Isso pode gerar um problema, tá? Pessoas que têm intolerância ao glúten, tolerância à lactose, a adequação de vitaminas. As vitaminas fazem parte da cadeia bioquímica, que é importante para quê? Para a formação de ATP, que é energia, né? Um processo bioquímico que ocorre lá nas mitocôndrias, tá? O equilíbrio hormonal, alguns hormônios diminuem com a idade, tanto para o homem quanto a mulher, e causa o cansaço, tá? Então precisa estar sempre aí, né? Também todo mundo, todos precisam aí tá sempre de olho nos nos hormônios, tá? Intoxicações por metais tóxicos, tá? Quando o organismo fica sobrecarregado de toxinas, ele não consegue produzir energia. Consequentemente, você vai ficar mais cansado. Equilíbrio da flora intestinal, como eu mencionei nos estudos. Controle do estresse, né? Situações de esgotamento psicológico, emocional. Então, tudo isso está envolvido. E tem algo muito importante que hoje profissionais de saúde da medicina integrativa com certeza analisam muito isso, que é o quê? A disfunção mitocondrial, tá? As mitocôndrias estão ligadas, inteiramente ligadas ao cansaço, porque elas são responsáveis por produzir energia, mais de 90% de energia. Então, quando você tem uma disfunção delas, tem aí um problema, né? Então, essa falta de energia, cansaço mental físico, falta de memória a curto prazo e até mesmo dor no peito podem ser aí sintomas de uma fadiga mitocondrial. Alguém aí depois, né, pode me dizer, já ouviu falar nessa condição de fadiga mitocondrial, disfunção mitocondrial, tá? Então vamos entender melhor aí, né, para poder falar, né, um pouquinho sobre o assunto, tá? As mitocôndrias, por exemplo, o que que é? Trata-se de uma importante organela, tá? Está ela aqui, tá? Que fica dentro das nossas células, tá? E nosso organismo, o que que ela produz, né? A partir dos alimentos, grande parte da energia é produzida. Então, nós vamos se alimentando, tá? E junto com o ar que a gente respira, o que que acontece? As mitocôndrias produzem a energia, tá? É, ela está envolvida aí também na formação, né, de um grupo M de hemoglobina, está também envolvida no metabolismo aí do colesterol, de neurotransmissores e da produção de radicais livres. Aqui eu mostro para vocês rapidamente como ela produz radicais livres. Quando você coloca excesso de açúcar, farinha branca, excesso de sal, gordura saturada, produtos químicos com muito conservantes, espessantes, o que que acontece? Vai se unir ao oxigênio também. Tudo que você come vai se unir ao oxigênio. Porém, seria para as mitocôndrias produzirem o que? Energia. Elas vão produzir radicais livres. Então, vejam a importância de uma alimentação aí bacana, balanceada. Tá? Isso é só para, né, dar uma ênfase aí na parte sobre mitocôndrias, que faz tempo que eu não falo sobre esse assunto com vocês, tá? E vamos colocar aqui o que pode causar essa disfunção mitocondrial, esse desbalanço de energia, tá? As mitocôndrias, elas podem ser desgastadas por, então, deficiências nutricionais e hormonais, contato com toxinas, seja mofo, pesticida, cigarro, metais pesados, estresse, tabagismo, estresse oxidativo, próprios processos de envelhecimento, infecções, uso de certos medicamentos, dieta hipercalórica, uso de estatinas, privação do sono, a estatina, tá? A simvastatina, que são remédios para colesterol,
eles depletam a coenzima Q10, que está ligada aí também com energia. Então, veja que a estatina, quem toma remédio para colesterol, tende a se sentir mais cansado. Então, quem aí do outro lado faz uso de estatina, presta atenção nessa dica que eu estou dando, tá? Síndrome fúngica, uma microbiota alterada, né, que é chamado de disbiose, doenças inflamatórias ou autoimunes, deficiência de micronutrientes aí, ó, e coenzima Q10, e doenças crônicas como aí a diabetes. Quais são os órgãos que possuem mais mitocôndrias, que mais sofrem, no caso, se a pessoa tiver com uma disfunção mitocondrial? Então, vamos lá. É o cérebro, tá? Músculo, né? O músculo esquelético, coração, ovário, testículos e fígado. Então, vejam aí, né, os lugares que mais sofrem, que são mais afetados caso você esteja com esse problema de disfunção. Sabe-se que a síndrome pós-Covid, né? Tantas pessoas andam sendo afetadas. Quais essa síndrome pós-Covid? É essa aí, né? Acredita que o resultado a longo prazo de uma tempestade inflamatória, que é isso que a Covid faz, né? Nas pessoas, né? Durante aí, nessa infecção, gera uma fadiga mitocondrial também, tá? Por isso a suplementação pode ser o quê? Fundamental para corrigir esse problema. Então, pessoas que tiveram aí Covid e têm essa sensação de cansaço, pode saber que afetou aí as mitocôndrias, tá? Por isso, pode ser, né, obviamente, né, uma disfunção mitocondrial. Então, precisa com certeza suplementar para poder corrigir isso. Aí eu sei que muitas pessoas pós-Covid tiveram esse sintoma foi um dos mais comuns, né? Esse cansaço, essa fadiga, tá? E o que que você pode fazer para otimizar as mitocôndrias e estimular o quê? Para que você tenha novas mitocôndrias, para que você, né, produza novas mitocôndrias, tá? Suplementar aí magnésio, antioxidantes, realizar uma atividade física, se expor ao sol, tá? Obviamente, né, se expor ao sol pouco tempo, mas se expor ao sol diariamente, e também a exposição a baixas temperaturas ajuda muito, tá? Vamos lá tomar um banho gelado, simples assim, tá? Uma alimentação rica em gorduras saudáveis, baixas em carboidratos, né? Principalmente cuidado com refinados e álcool. Fazer um jejum intermitente, obviamente, com acompanhamento, isso vai ajudar com que você produza novas mitocôndrias. E, obviamente, vitaminas, minerais e compostos bioativos também são importantes para essa regulação da função mitocondrial. E isso nada mais é do que nós temos aqui, olha, no nosso dianoxidil. Então, né, principais sintomas, né, da disfunção mitocondrial, tá? Dessa doença mitocondrial. Então, é uma fraqueza muscular, perda de coordenação muscular, uma vez que os músculos necessitam de uma grande demanda, uma grande quantidade de energia, alterações cognitivas, né? E degeneração do cérebro, alterações gastrointestinais, tá? Quando há mutações relacionadas com o seu sistema digestivo, problemas cardíacos, oftalmológicos, renais, hepáticos. Então, veja quantas coisas estão envolvidas, quantos são aí indicativos, né, de uma disfunção mitocondrial. Agora vamos ver como que o genoxidil, como que a suplementação pode ser aí, pode entrar aí ajudando, pode entrar a favor aí da tua saúde, pode te ajudar, né, a produzir novas mitocôndrias, a te dar mais energia, tá? Vamos ver quais alguns dos ingredientes que eu coloquei para vocês que vão agir muito pontualmente nesse aspecto, né, de cansaço, de fadiga, tá? Vitaminas e minerais, né, são fundamentais para todos os seres humanos, porque eles desempenham papéis cruciais, uma variedade de vias metabólicas básicas. Os envolvimentos na produção de energia, transporte de oxigênio, funções neurais, né, os torna críticos para uma função cerebral e muscular, tá? Então, essas funções, por sua vez, né,
tem aí uma influência direta na sensação de energia e de cansaço. Então, vamos ver aqui quais são os ingredientes, os nutrientes que combatem esse cansaço, tanto físico como mental. Porque tem pessoas, né, que têm aquele cansaço só físico, né? Mas pensa, eu trabalho aqui em escritório, eu tenho muito mais um cansaço mental, porque eu fico muito no computador, fico produzindo, né? Sempre produzindo bastante, atendendo bastante, então isso gera um cansaço mental, isso é normal, tá? Por mais que eu ame o que eu faço e eu amo o que eu faço, isso é muito comum, isso é muito normal de acontecer, tá? Então vamos lá. Vitaminas do complexo B, elas são importantíssimas porque elas estão envolvidas em etapas do sistema de produção de energia dentro da célula, tá? Então, quando você oferta aí doses adequadas dessa vitamina, é fundamental para o funcionamento do sistema de produção de energia, tá bom? Então, e também, né, para a parte de voltei aqui, outra conexão importante dela, tá? Com a fadiga é a anemia. Não se esqueçam, a anemia é algo que dá muito cansaço, muita fadiga. E ela pode estar aí, né? Nem sempre, né? Tá relacionada só com a carência de ferro, tá? A vitamina C também é muito importante. Por quê? Porque ela é indispensável para duas enzimas envolvidas na biossíntese de quem? Da carnitina. O que é carnitina? Por sua vez, ela é um fator, né, básico no transporte de ácidos graxos para quem? Para a mitocôndria, aonde é produzida energia. Então, por aí você já vê, né, a importância da vitamina C, que a vitamina C também tem aí, né, nesse papel de energia. O magnésio, né? Cérebros, músculos são os principais envolvidos na sensação do cansaço físico e mental, tá? E se tem um mineral que é fundamental para a curcumina. Os estudos relacionados à suplementação de curcumina, né? De cúrcuma, né? Na recuperação muscular relatam aí resultados bem positivos na redução, na bio, na redução do estresse oxidativo, maravilhosa, né? A espirulina, ela está ligada aí no combate da anemia, que está ligada com o quê? Com cansaço, com fadiga, possui uma dentro nutricional extraordinária, por ela ser tão completa, né? Por ela fornecer vitaminas, minerais, proteínas, lipídios de melhor qualidade, ela vai contribuir muito para o seu estado nutricional. Então, ela vai contribuir para o seu organismo de um modo geral. A astaxantina, tá? Que é aí um poderoso antioxidante, tá? Ajuda muito a combater o cansaço, tá? Porque é indicada para recuperação muscular, que vai melhorar aí a resistência física e os níveis de energia, tá? Dentre outras aí propriedades que a astaxantina tem. Coloquei aqui para vocês a coenzima Q10. Nós não temos a coenzima Q10, tá? No nosso produto. Porém, é importante colocá-la aqui porque eu mencionei, né, que ela está aí, o uso de estatina, por exemplo, né, vai causar aí um cansaço, tá? Uma fadiga. Então, eu coloquei a coenzima Q10, por quê? Porque as mitocôndrias, né, como eu mencionei, que são as responsáveis pela geração de energia, elas precisam de coenzima Q10. E a estatina, por exemplo, depleta a coenzima Q10. Então, é por isso que eu coloquei aqui para vocês ela como uma outra opção de suplemento, tá? Agora, vamos falar da parte, né, nutricional. O que que você pode fazer? Porque esse aqui é aquele que vai complementar a tua alimentação. Então, como que você também pode ajudar através da sua alimentação para que você eh, recupere o seu corpo, a sua mente deste cansaço? Então, frutas cítricas, né, que são aí ricas em vitamina C, a melancia, que vai auxiliar na hidratação e também vai ser uma boa fonte de energia,
porque ela tem uma alta quantidade de água, sais minerais. Ela também é fonte de citrulina, que é anti-inflamatório, que vai ajudar a aliviar as dores, por exemplo, musculares. A beterraba, que é rica em nitrato, tá? Vai aumentar a sua vasodilatação, vai melhorar a sua circulação sanguínea, tá? Que é um fator essencial aí para o combate do cansaço, né? Já que a má circulação, ela também provoca sintomas de fadiga, dor na perna, inchaço. Então, nós temos aí, né, alimentos importantíssimos e super fácil, né, de super fácil acesso que você pode colocar junto ao genoxidil para que você não sofra mais com esse cansaço e com essa fadiga constante. Que mais? A banana. A banana é um aliado para a saúde mental, porque ela é rica em triptofano, que é um hormônio que compõe a serotonina. Então, vai te ajudar aí, né, no que se trata aí também de bem-estar, de humor. A camomila, que é conhecida aí, né, como um adjuvante na hora de você dormir tá? Em momentos de estresse, tá? A flor é rica, ela é rica em antioxidantes e que vai provocar aí para você, né, um sono bacana, tá? Com um efeito mais calmante. Tudo isso vai te ajudar, tá? Peixes que tem quantidade de, né, peixe como atum, a sardinha que tem aí ômega 3, tá? Que também vai melhorar a cognição, que vai ser também um aliado aí para o desenvolvimento emocional, intelectual. Todos esses alimentos vão te ajudar de alguma forma a tratar essa fadiga, esse cansaço que não pode se perdurar por muito tempo, tá? Porque o seu corpo começa a, a, a te avisar que tem alguma coisa errada. Então você precisa fazer algo, não pode deixar com que, não, eu tô cansada, mas já faz tempo que eu tô assim, já tentei várias coisas, não muda. Não. Precisa, sim. Como eu sempre digo, você não nasceu assim, você não precisa passar o resto da sua vida assim, tá? Então, vamos nos cuidar, vamos escutar mais o nosso corpo, vamos fazer coisas que a gente possa relaxar mais um pouco, né? Eu sei que às vezes é difícil, a gente trabalha muito, tem muitos compromissos, seja ele em casa, seja ele de trabalho, né? Mas precisa tirar um tempinho para a gente relaxar, precisa olhar um pouquinho mais para a gente, com mais amor, tá? Agora eu quero que vocês, né, todo mundo aí, para finalizar, eu quero que cada um olhe isso que eu vou ler agora e veja se você está se sentindo assim. Faça uma autoanálise aí. Vamos lá, todo mundo aqui, vamos fazer uma autoanálise. Quanto cansado você se sentiu essa semana? Pensa comigo. Não, não me senti nada cansado. Não, eu me senti um pouco. Olha aqui, eu me senti moderadamente cansado. Eu me senti muito cansado, ou eu me senti extremamente cansado, esgotado. Eu estou aqui num pouquinho cansado. Eu estou aqui nesse segundo estágio. Vamos vocês aí, coloquem aqui como que vocês estão se sentindo, como você se sentiu nessa última semana. Aqui é esgotado, total. E aqui não. Fiz tudo bonitinho, estou me sentindo bem. Quando a sensação de cansaço te impede de fazer o que você precisa fazer. Então, assim, eu preciso fazer tal coisa, mas eu estou muito cansada, eu não consigo fazer. O quanto isso está te atrapalhando? Não. Aqui eu consigo fazer tudo que eu tenho que fazer habitualmente. Eu consigo fazer quase tudo que eu faço habitualmente. Ou eu consigo fazer algumas coisas que habitualmente eu faço. Eu só faço o que tenho que fazer. Eu não consigo fazer muito pouco. Eu não consigo fazer muito pouco. Então, você está vendo aqui, olha, na escala, tá? Eu vou te dizer, eu consigo fazer tudo que eu faço habitualmente, mesmo estando um pouquinho cansada. E você aí, reflita se você consegue, se você está muito cansada ou está extremamente cansada e já não está mais nem conseguindo fazer o que você fazia habitualmente. Então, por que que eu trouxe isso para vocês? Porque isso aqui são sinais de quê? De um cansaço. E quando está chegando mais lá no final, é porque você já está com uma fadiga, você já está fadigado.
Então, quando você já não consegue mais fazer naquele estágio que ele já está ali deitado, eu já estou muito cansado, né? Então, precisa se olhar. Então, analisem aí, tá? Vocês se analisem. Se vocês quiserem depois falar comigo, me mandar mensagem, seja no privado, fala, Bruna, eu assisti a sua live, eu estou me sentindo assim. Podem me mandar mensagem, que a gente conversa, tá? E aí vocês também usem essas informações que eu dei através da alimentação, juntamente com o genoxidil. E eu vou dizer para vocês, o complexo B, né? Ele auxilia muito nessa parte aí, né, de disposição, de geração de energia. Então, vejam que o colágeno também tem o complexo B. E ele tem o magnésio, que está interligado também com as funções do cérebro, que está ligado aí com as funções musculares, ligada com o seu sono, com o ritmo cardíaco. Então, veja que esses dois aqui podem te auxiliar também para cansaço e fadiga, tá? Por isso que eu falo para vocês que os nossos produtos são produtos funcionais, por esse motivo, porque eles agem, né, no nosso organismo sistemicamente, né? Agem no nosso organismo por um todo, tá? Então é isso que é importante para a gente ter aqui em mente. Então, pessoal, olha, hoje eu resolvi falar desse assunto porque eu vejo que as pessoas estão passando muito por isso, né? Essa estafa mental traz esse cansaço físico, traz esse cansaço emocional, e nós precisamos cuidar, porque isso pode levar às doenças, ou as doenças podem levar a isso e vice-versa. Tá? Então, analise, se olhe, se ame, cuide da saúde, faça uso de uma boa suplementação, coloque esses suplementos diariamente na vida de vocês, que eu tenho certeza que vocês terão mais qualidade de vida e mais do que isso, que é o assunto de hoje, vocês terão mais energia, mais disposição, que é o primeiro sintoma deste produto aqui, é a energia, é a disposição, isso eu garanto a vocês, certo? Bom, obrigada pela atenção de todos.